A chuva de outono batia suavemente contra as janelas da antiga casa de pedra, criando um ritmo suave que parecia acompanhar o crepitar da lareira. Margaret Sullivan, aos 58 anos, já havia se acostumado às noites silenciosas em sua espaçosa casa. Seus cabelos loiros, agora tocados pelo prateado, refletiam o brilho quente das chamas enquanto ela se sentava em sua poltrona favorita com um livro de capa de couro repousando fechado em seu colo. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo precioso sempre permanecera fora de seu alcance. Margarete havia construído sua fortuna no ramo imobiliário ao longo de 3 décadas, transformando uma pequena herança em milhões por meio de investimentos cuidadosos e um olhar para o potencial. Mas o sucesso nos negócios não se traduziu na vida familiar que sempre sonhou. 2 casamentos fracassados e anos de tentativas mal-sucedidas de ter filhos a deixaram com uma bela casa vazia e um coração que ainda sofria pelo que poderia ter sido. A batida na porta veio justamente quando o noticiário da noite terminava. Fui hesitante, quase apologética. Margarete olhou para o relógio antigo no corredor. 9h15, um pouco tarde para visitas. Quando abriu a pesada porta de madeira, encontrou um homem em pé sobre a chuva suave, seus cabelos castanhos úmidos e desalinhados. Ele parecia ter pouco mais de 30 anos. Usava um casaco marrom gasto que já tivera dias melhores e jeans com remendos nos joelhos. Mas não era sua aparência que chamava atenção. Era o pequeno embrulho que ele segurava com tanto cuidado nos braços. "Senhora", disse ele, a voz quase num sussurro. "Sinto muito incomodar tão tarde. Me chamo David Chen. Eu vi suas luzes acesas e eu..." Suas palavras se perderam enquanto olhava para o bebê em seus braços. "Minha pequena Emma. Ela está com fome e eu não tenho nada para lhe dar." O coração de Margarete se apertou ao ver o desespero em seus olhos. Não era um homem pedindo esmolas, era um pai tentando salvar sua filha. "Por favor, entrem, saiam da chuva", disse ela, abrindo espaço. "Vocês dois." David hesitou por um momento, depois entrou no calor da casa. No suave clarão do hall, Margarete pôde vê-lo melhor. Apesar das roupas gastas, havia algo de gentil nele, algo que transmitia dignidade mesmo na adversidade. "Quando foi a última vez que ela se alimentou?", perguntou Margarete com voz suave de preocupação. "Ontem de manhã", admitiu David, os ombros caindo de exaustão. "Tenho andado o dia inteiro tentando encontrar algo, mas em todo lugar pedem referências, endereço, coisas que não tenho no momento." Emma se remexeu nos braços dele, soltando um choro fraco que ecoava pela espaçosa casa. Margarete sentiu algo mudar dentro do peito, uma força que não experimentava havia anos. "Quantos meses ela tem?", perguntou Margarete, estendendo instintivamente os braços para o bebê. 3 meses, disse David, passando Emma com cuidado para os braços de Margarete. "A mãe dela, nós a perdemos no parto. Tem sido apenas eu e Emma desde então." Ao segurar a pequena, Margarete sentiu algo que havia esquecido que era capaz de sentir. Os dedinhos de Emma se enrolaram nos dela e, naquele momento, todas as muralhas que Margarete havia erguido em torno do seu coração pareciam desmoronar. "Ela é linda", sussurrou Margarete, acariciando a bochecha macia da bebê. Os olhos de Emma, ainda desfocados, mas confiantes, pareciam olhar direto para sua alma. Sem hesitar, Margarete tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesma. "Eu posso ajudar, simplesmente. Posso amamentá-la." Os olhos de David se arregalaram de espanto. "Senhora, eu não poderia pedir isso." "Você não está pedindo", respondeu Margarete com delicadeza. "Eu estou oferecendo. E, por favor, me chame de Margarete." Ela conduziu David até a sala de estar, onde o fogo lançava sombras dançantes pelas paredes.
Acomodando-se em sua poltrona, Margarete começou a amamentar Emma com uma ternura que parecia natural, como se tivesse esperado a vida toda por aquele momento. David sentou-se na beira do sofá, observando, maravilhado, sua filha finalmente receber o alimento que necessitava. "Não sei como agradecer", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Não precisa me agradecer", respondeu Margarete, olhando para o rostinho tranquilo de Emma. "Isto é um presente." Enquanto Emma se alimentava, David começou a contar sua história. Tinha sido carpinteiro antes de tudo desmoronar. Quando sua esposa Sarah morreu, ele ficou tão consumido pela dor e pelos cuidados com Emma que perdeu o emprego e depois o apartamento. No último mês, vinham se abrigando em albergues quando havia vaga, dormindo em sua velha caminhonete quando não havia. "Não sou o tipo de homem que costuma pedir ajuda", disse David, passando a mão pelos cabelos. Mas, quando a vi enfraquecendo, soube que precisava engolir meu orgulho. Margaret ouviu sem julgamentos, lembrando-se de suas próprias lutas nos primeiros anos de carreira. Entendia o que significava lutar pela sobrevivência, embora suas batalhas tenham sido em salas de reunião e não nas ruas. "Você fez a coisa certa", assegurou ele. Um amor de pai significa fazer o que for preciso. Quando Emma terminou de mamar e adormeceu nos braços de Margaret, ela levantou os olhos para David. "Onde vocês vão dormir hoje?" O silêncio de David foi resposta suficiente. "Vocês vão ficar aqui", disse Margaret, tomando mais uma decisão que parecia tão natural quanto respirar. "O quarto de hóspedes fica no andar de cima. Tem tudo o que precisam." "Não posso aceitar", protestou David. "Você já fez demais." "David", disse Margaret suavemente, "às vezes precisamos permitir que outros nos ajudem. Isso não é caridade, é comunidade. É o que as pessoas faziam umas pelas outras antes de nos isolarmos tanto." Nos dias seguintes, uma rotina inesperada se desenvolveu na casa de Margaret. David se mostrou habilidoso, consertando coisas que estavam quebradas havia meses. Insistia em contribuir, apesar das negativas de Margaret de que sua companhia já era pagamento suficiente. Emma prosperava sob os cuidados de Margaret, ficando mais forte e alerta a cada dia. Margaret se via ansiosa pelos momentos da amamentação, aqueles instantes silenciosos em que era apenas ela e o bebê, conectadas da forma mais essencial possível. "Você é uma mãe nata", observou David certa noite, vendo Margaret embalar Emma perto da lareira. Margaret sorriu com tristeza. "Sempre esperei ser, mas a vida seguiu outro caminho." "Nunca é tarde demais", disse David em voz baixa. "O amor não tem prazo de validade." Com o passar das semanas, Margaret ajudou David a encontrar trabalho numa construtora local. Silenciosamente, deu referências, fez ligações, abriu portas. Tudo sem tirar de David a sensação de que havia conquistado sozinho. Entendia a importância da dignidade, especialmente para um homem que já havia perdido tanto. Quando recebeu seu primeiro pagamento, David foi até Margaret num envelope cheio de dinheiro. "Pela estadia e pela comida", disse, firme. Margaret devolveu o envelope. "Guarde para o futuro de Emma. É isso que eu gostaria se ela fosse minha filha." As palavras ficaram suspensas no ar, cheias de possibilidades não ditas. Numa noite, enquanto Margaret amamentava Emma na sala silenciosa, David sentou-se ao lado dela. "Margaret", disse ele com cuidado, "tenho pensado. Emma e eu não temos mais família, mas estas últimas semanas, aqui com você, tem parecido um lar." Margaret ergueu os olhos do rostinho tranquilo de Emma. "Para mim também tem parecido um lar." "Sei que pode soar presunçoso", continuou David, "mas não paro de pensar no que você disse sobre não ser tarde demais para o amor. Emma já a ama como mãe, e eu..." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Passei a me importar muito com você. Não apenas pelo que fez por nós, mas por quem você é."
Margaret sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Eu me importo com vocês desde aquela noite chuvosa. Só não ousei ter esperança. Então não tenha esperança, disse David, segurando sua mão. Vamos apenas ser. Vamos ser uma família. Anos depois, Margaret se lembraria daquela noite chuvosa como o momento em que sua verdadeira vida começou. Tinha passado décadas acumulando riquezas, mas só quando abriu sua porta para um pai desesperado e seu bebê faminto, descobriu a verdadeira fortuna. Emma cresceu sabendo que tinha 2 pais que a amavam incondicionalmente. Um pai que caminhou na chuva para salvá-la e uma mãe que esperou a vida toda para segurá-la. E em sua casa, cheia de riso e amor, Margaret finalmente compreendeu que às vezes as maiores riquezas não se contam em dólares, mas nos momentos simples que completam o coração. A medida da riqueza, ela aprendeu, não estava no que você podia comprar, mas no que estava disposto a oferecer.